Vamos lá, oitavo ano. A gente vai ver congruência entre triângulos, tá? Dois triângulos são congruentes quando eles estão associados a algum desses 4 casos de congruência. Primeiro, a gente tem que saber que congruência significa ser semelhante, tá? Ter uma relação que associa um ao outro. Então, observe o exemplo. Para saber se 2 triângulos são congruentes, não é necessário verificar a congruência entre as medidas dos seus lados, não necessariamente, tá? E as medidas dos seus ângulos. Basta considerar os casos descritos a seguir, que são conhecidos como casos de congruência de triângulos. O primeiro caso é lado, 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 que a gente chama de LLL. Lado, lado, lado significa que 2 triângulos associados, eles têm que possuir, olha, do A até o B, ele tem a mesma medida do D até o E no outro triângulo, tá? A medida do A até o C, ela tem o mesmo tamanho do D até o F no outro triângulo. A medida do B até o C é igual à medida do E até o F do outro triângulo. Essas relações de equivalência, elas fazem os 2 triângulos serem congruentes, ou seja, são iguais. Se eu colocasse um sobre o outro, os 2 são do mesmo tamanho, tá bom? Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. É isso que está escrito aqui, matematicamente. No segundo caso, é lado, ângulo, lado. Então, é LAL. 2 triângulos são congruentes quando tem 2 lados e ângulo compreendidos entre esses ângulos correspondentes congruentes, ou seja, tem 2 lados e um ângulo entre esses lados que são congruentes. Aqui eu não estou vendo 3 lados, eu estou vendo 2 lados e um ângulo, só que esse ângulo está entre os lados que eu estou analisando. Então, do A até o B, eu tenho uma medida tal que do D até o E é igual. Essas 2 medidas aqui, elas são iguais, mesmas, iguais. Esse ângulo E e o ângulo que está em B também é igual. E o lado, ó, vem logo em seguida, ou seja, o ângulo está entre os 2 lados que eu estou analisando. O lado BC, esse aqui, ele é igual à mesma medida do ângulo EF. Por isso, o triângulo ABC é congruente, esses 3 pontinhos assim, ó, 1, 2, 3, isso quer dizer congruente, tá? Olha, congruente. E o que significa congruente? Igual, tá? Ou bem semelhante. No terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, agora eu tenho 2 ângulos e um lado. O lado está entre os 2 ângulos, certo? Então, 2 triângulos são congruentes quando tem 2 ângulos e o lado compreendido entre eles, esses ângulos correspondentes são congruentes. Só dá para eu saber se são congruentes a nível de comparação. Eu não posso saber pegar um só e dizer ele é congruente. Ele é congruente com o quê? Ele só pode ser congruente com o outro, então tem que comparar. Por isso que a gente analisa 2 a 2, tá bom? Então, olha bem, o lado AB não me interessa, mas o ângulo que está em B é igual ao ângulo que está em E no outro. Aí, quando eu junto os dois ângulos, eu tenho um lado, ó. Quando eu ligo um ângulo ao outro, eu tenho um lado. E esse lado, ele vai ter que ser a mesma medida do outro triângulo, que também tem a semelhança em relação a isso que eu tô falando. Ou seja, destaquei 2 ângulos, um é igual ao outro do outro triângulo e vice-versa. E o outro também. E o lado que é o do meio, entre esses 2 ângulos, mede também também a mesma medida. Então, eu posso afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Por isso. E o último caso, que é o caso mais raro, mas que acontece, é o 4º caso, é lado, ângulo, lado oposto. Ângulo oposto, desculpa. É lado, ângulo, ângulo oposto. É LAA, um Ozinho, nesse último A. 2 triângulos são congruentes quando tem um ângulo
e um ângulo adjacente, tá? Ele tem um ângulo e um ângulo adjacente. Naquele caso lá anterior, eu vi um lado entre os dois ângulos. Aqui, não. Eu vejo, olha, dois ângulos e o lado estaria aqui se fosse o caso anterior, mas não, tá do outro lado, que não tem a ver, tá? O que que é adjacente? Adjacente é quando os dois ângulos estão para o mesmo lado, estão para um lado, e o lado, ele não tá nem associado a um nem a outro, ele tá no lado oposto a eles. E aí, eu posso afirmar o seguinte: sendo o ângulo que está em E igual ao ângulo que está em B no outro, o ângulo que está em C igual ao ângulo que está em F no outro, o lado, ele, ó, até parece que é o lado do ângulo de 90 graus. Não é, mas parece. Então, eu posso associar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Esse é o caso mais raro, mas a gente vai ver com os exercícios e vai tentar fixar legal isso, tá? Já pegando exercício da página 12, a gente vai ver o que que a gente entendeu aqui, na página 12. Os pares de triângulos a seguir são congruentes. Escreva o caso que justifica a congruência em cada um deles. Olha bem, aqui eu tenho, ó, lado, ângulo, lado. L, A, L, A, L, tá? Na letra B, eu tenho lado, ó, lado, lado, L, L, L. Na letra C, eu tenho, olha, ângulo, 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 lado. Esse lado, ele não tá entre os ângulos, então ele tá do lado oposto, tá no ângulo, o lado está no ângulo oposto. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Na letra D, eu tenho, ó, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Analisando os desenhos, vocês têm que prestar atenção, mas dá para pegar. 2. Na figura D, D é o ponto médio. D é o ponto médio dos dois segmentos, tá? Do segmento AB. Calcule os valores de x e y. Aqui a gente tem o quê? Semelhança de triângulos. Quando eu digo que esse ângulo tem 90 graus e aquele também, eu teria que virar esse para poder ficar igual aquele lá. Então, esse pedaço ficaria sobre esse e essa altura aqui ficaria sobre aquela. Verifique como seria se eu virasse, tá? Então, eu tenho que essas duas medidas são iguais, tá? Por semelhança ou por congruência, você pode escrever por congruência. Temos que essas duas medidas têm que ser iguais, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que x sobre 2 mais 3 é igual a x menos 7. E tenho a outra associação que 2y menos 7 é igual a y, tá? Aqui tem que fazer o MMC, ó, 1, tudo, MMC entre 2 e 1 vai dar 2. Então, vai ser tudo sobre 2. 2 dividido para 2. 1 para 1, 2 para 1, 2 para 1, 2. Uma vez o x, x. Duas vezes o 3, 6. Duas vezes o x, 2x. Uma vez o menos 7, menos 7. Então, x, passa esse 2x para cá negativo. Aqui fica negativo, passa para cá negativo. Então, tem que x menos 2x vai dar menos x, igual a menos 13. Multiplica por menos 1, então x é igual a 13, tá? X é igual a 13. Achei x igual a 13. No lado do y, eu tenho que 2y, passo para cá, menos y igual a 7. 2y menos 1y vai dar 1y. 1y igual a 7. E encontrei os valores, tá? Na 3,
No triângulo, aqui você está associando dois triângulos que provavelmente são semelhantes, né? No triângulo AEB, o ponto B e C. Os pontos B e C pertencem ao lado ED. Claro, pertencem a essa base inteira aqui. São vértices do triângulo isósceles, ABC. Sendo BC o menor lado, BC é o menor, tá? Calcular do triângulo ABC, calcule os valores de x e y. X e z. De x e z. Já sei que essa medida é igual, já sei que aquela medida é igual, que o triângulo é isósceles, então eu tenho que? Eu tenho que z mais 10 é igual a 3z menos 2. E menos 2. E que x mais 8 é igual a 18. Lógico. Porque se essa medida aqui, ó, congruente, elas são iguais, elas são congruentes, são iguais. E essa é congruente com essa também são iguais. Então, tem que z menos 3z é igual a menos 2 que já está, menos 10 que vem para cá, o 10. Então, é dar menos 2z igual a menos 12. Multiplica por menos 1, eu tenho que 2z é igual a 12. Z é igual a 12 dividido para 2. Z é igual a 6. E aqui no outro é x igual a 18, que já está, menos 8. X é igual a 10. 18 menos 8 dá 10. E aqui dá 6.